Muito bom que vocês vieram aqui nesta noite. Hoje pela manhã nós já tivemos a oportunidade de ser abençoados pela palavra do Senhor através do pastor Iconildo Teixeira. Quem esteve aqui no domingo passado, no último domingo, viu mais informações sobre esse servo de Deus no nosso coletivo. O pastor Iconildo, ele é um pregador reconhecido não apenas em nosso país, mas também em vários outros lugares, outros países por onde ele tem passado, e ele é um especialista neste tema que tem a ver com finanças, do ponto de vista da palavra de Deus, da Bíblia, do ponto de vista de Deus. Por isso, você que veio aqui nesta noite, tem o seu coração aberto para receber aquilo que o Pai tem preparado para você. O pastor Iconildo, ele é, além de ser um pregador, pastor, ele é também um escritor muito abençoado. Ele tem muitos livros, e alguns deles já muito bem avaliados e adquiridos por muitas pessoas. E nesta ocasião ele está fazendo também o lançamento de um novo livro, que ele vai mencionar para vocês daqui a pouco. De modo que quando ele terminar a palavra dele aqui, ele vai sair bem rapidinho, porque ele estará ali no térreo do nosso prédio, onde ele vai autografar os livros daquelas pessoas que quiserem passar por ali e adquirir não apenas o livro que ele está lançando, mas também ele tem outros da série que ele já tem escrito. Então você pode, depois do culto, dar uma passadinha lá e adquirir para você dar de presente para alguém. Eu já vi se você gostaria de abençoar esse texto. Seja bem-vindo, pastor. Deus vai abençoe mais uma vez. Graças a Deus pelo sangue de Jesus. Esse sangue que nos lava, que nos purifica e que nos dá a certeza de que somos pecadores remidos pelo sangue justo, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Estou feliz por estar aqui hoje e como palestrante pela primeira vez. Estive aqui hoje pela manhã, é muito gostoso. E eu fiquei feliz, estava conversando com o pastor Juarez do retorno dos membros da igreja. Várias pessoas me procuraram, logo quando eu desci e fui lá para a mesa para fazer a dedicatória dos livros, várias pessoas me procurando, e uma das questões que me chamou a atenção foi de uma empresária que chegou lá na mesa e disse: pastor, eu cheguei hoje de manhã com um papel e caneta pensando que o senhor ia dar umas dicas como eu ia ganhar mais dinheiro, e eu só tomei na cabeça. Eu falei para ela: para cá tomar mais hoje à noite. Ele foi bom, ela foi muito bom. Então, Deus sempre surpreende. Nós chegamos aqui nesse lugar não querendo ouvir o que nós queremos, mas o que Deus quer e o que Deus acha que nós precisamos. E eu sou instrumento de Deus, usado para o louvor da glória dele, para ministrar o coração da sua igreja. Tenho visitado já mais de 1.250 igrejas, já em 4 continentes. Tenho ido anualmente, pelo menos 2 vezes aos Estados Unidos. Cheguei agora, 2 semanas atrás, estive com o pastor Silaí, a maior igreja evangélica brasileira dos Estados Unidos, na Flórida. Ele está com a igreja de mais de 1.500 pessoas. E é uma sumidade uma igreja dessa já no Brasil, quanto mais nos Estados Unidos. E estive lá ministrando a igreja dele no domingo pela manhã e o domingo à noite, todos os cultos cheios. E grande líder que a Igreja Batista tem naquela nação. Mas eu já cheguei a visitar 5 vezes os Estados Unidos durante o ano, e não fiz mais porque ninguém dá conta. Enquanto eu viajei 5 vezes lá durante o ano, eu ainda estava à frente de uma igreja. Eu sou pastor fundador da Igreja do Nazareno no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, na praia de Ponte. E ainda era o presidente da igreja do estado. Então, cuidar de pastores, cuidar da igreja, viajar, escrever e, acima de tudo, cuidar da família não é fácil, principalmente quando você tem 2 meninas bonitas, a cara do pai. Alguns cuidados que eu falei, hoje de manhã eu estava com a filha. Minha filha veio comigo. E eu acho que eles falaram assim: só não contou nem ao mercado, viu? Realmente, a
está ali também comigo. Então, cuidar de uma família não é fácil. E aí eu tive que abrir mão de algumas coisas, e não tinha jeito. Aí abri mão da superintendência da igreja. E agora em 2012 eu tive que abrir mão do pastorado local. Ou eu abria mão dos convites das igrejas à volta, e abria mão dos inscritos, ou eu tinha que ficar com a igreja local. E eu achei que estava sendo muito egoísta em querer ficar com a igreja local. E doeu muito, mas depois de quase 29 anos à frente da mesma igreja, eu tive que abrir mão da igreja do Nazareno, do pastorado da igreja local lá na praia de Itapuã, e eu me coloquei à disposição de Deus para estar viajando no mundo e estar escrevendo. Esse livro está sendo oficialmente lançado aqui no estado do Espírito Santo, aqui na vossa igreja. Cuidado com as barras de ouro. Há muita gente caindo no ponto do vigário com a questão do dinheiro fácil. Volta e meia vozes aparecem no nosso Brasil tentando orientar pessoas de que é possível você ganhar um dinheiro sem trabalhar. Se isso é verdade, esse livro é mentiroso. Porque a Bíblia diz que do suor do rosto você vai trabalhar, você vai ganhar o seu pão, e com fidelidade a Deus e com o coração aberto, Deus vai abençoar a sua vida. Não conheço outro caminho de você ganhar dinheiro a não ser pela orientação do Eterno. E esse livro é exatamente uma preocupação com relação a isso. Depois da última mentira que foi jogada no mercado, e quanta gente aqui no nosso estado não caiu naquela conversa da Telex Free. Parentes meus entraram nessa conversa. E tanta gente, tantos líderes na Europa, nos Estados Unidos, caíram nessa conversa fiada. E para você sabe da história, os jornais eles soltaram aqui também no nosso estado, o presidente aqui do nosso estado está mandado prisão nos Estados Unidos e a esposa presa nos Estados Unidos. Esse livro é um alerta para a igreja com relação a isso, baseado no personagem que brincou com o dinheiro, chamado Acã. Pastor, fala um pouco sobre outro livro que está pensando. Vai ser mais fácil. Então, é um livro que vai te dar uma orientação a estar de antena ligada com relação a essa bênção que é o dinheiro, mas que nós temos que estar todo o tempo atento com ele. Esse aqui é um dos meus campeões de venda, juntamente com esse aqui, Finanças com Propósito e Vivendo na Dimensão das Almas. Esse primeiro fala de princípios, e esse aqui eu compartilho de histórias lindas, empolgantes, como aqui vocês têm no boletim de vocês, de Samuel Colgate. Como é que Samuel Colgate conseguiu esse império no planeta? Como é que ele conseguiu crescer de uma forma tão tremenda? Então, eu conto as histórias tanto do Colgate, como do Evan Holyfield, boxeador de Deus. A história do católico que eu comentei hoje pela manhã está aqui nesse livro. A história daquele industrial, Roberto Litorniou, o inventor desse cavaleiro Caterpillar, que chegou ao final da vida como Colgate, encerrando a vida com 10% e devolvendo 90% para o Senhor. Essas histórias estão narradas nesses livros aqui. Esse aqui é um livro para você presentear alguém da sua família, ou um amigo que não conhece a Jesus ou que está afastado. Quando as torres gêmeas tombaram, meu coração se quebrou. E eu chorei muito quando eu vi aquelas pessoas. Muitas se jogavam para não serem devoradas pelas chamas, ou outras tinham medo de se jogar, eram devoradas pelas chamas. Diante daquele quadro, meu coração se rasgou diante do texto que tem na palavra do Senhor, quando Mical disse para Davi: se não salvares a tua vida hoje, amanhã estarás morto. É um livro evangelístico, é um livro para você tentar abrir os olhos de alguém que está a caminho do inferno. Então tem algumas cópias dele ainda, já tem livro hoje de manhã que já foi embora, e esse aqui para pastores e líderes, Lágrimas de um Sacerdote. É uma das palestras que eu sou mais requisitado no Brasil e fora para ministrar sobre esse assunto aqui. Procure saber
Por que o sacerdote de Deus chora e às vezes a igreja nem percebe? Não está nem sabendo disso. Então esse material vai estar lá na mesa, à sua disposição. Eu tenho o prazer de dedicar para você. Querendo comprar, pode comprar na máquina, no seu cartão, e eu estarei lá para te dar qualquer orientação necessária. Eu quero convidá-los nesse instante a abrirem a palavra de Deus, no mesmo livro que nós lemos hoje pela manhã, Provérbios, capítulo 3, e nós vamos também ler um outro texto, mesmo livro também, Provérbios 11, versos 24 e 25. Primeiro texto é Provérbios 3. Você pode manter sua Bíblia aberta, esse texto, Provérbios 3, e dando tempo, nós vamos entrar no capítulo 11. Se não der, eu vou trabalhar esse texto no próximo culto. Provérbios 3, versos 9 e 10, diz assim. Você que tem a leitura, a linguagem de hoje, né? E essa leitura eu gosto muito, essa versão, então nós podemos ler a sua versão que vocês têm essa, não é isso? Então, eu vou contar de 1 até 3, após o número 3, vocês podem ler juntos esses versículos 9 e 10 do capítulo 3. Vamos lá? 1, 2 e 3. Preste atenção nesse texto. Não foi colocado aqui, mas olha só. Adore a Deus com o que a sua terra produz de melhor. Faça isso. E você terá tanto vinho. E coloca aí o que você mais quiser. Vinho. Coloca o que você quiser. E você terá tanto vinho. Terá tanto. O que você quer? Então será capaz de armazenar quando você aprender a adorar a Deus com o que o seu trabalho produz de melhor. Vamos para o capítulo 11, verso 24 e o verso 25. Vamos lá? 1, 2, 3. O texto que nós usamos hoje pela manhã foi Provérbios 3, versos 9 e 10, quando nós começamos a falar a respeito de um princípio que, uma vez praticado, uma vez vivenciado por cada um de nós, como servos de Deus, nós seremos abençoados pelo Senhor naquilo que fizermos. O texto foi narrado, escrito pelo sábio Salomão, filho do rei Davi, e comentamos aqui hoje pela manhã que Davi certamente ensinou esse princípio ao seu filho Salomão. Davi ensinou para ele que seria importantíssimo que ele aprendesse esse princípio e vivesse esse princípio e andasse com esse princípio no seu coração, o princípio da fidelidade a Deus no que tange ao dízimo. Há muitas pessoas que travam a batalha ferrenha com relação a esse assunto do dízimo, mas não travam a mesma batalha com o dinheiro. Interessante que todos nós sabemos da importância do dinheiro, o quanto ele é de real importância para a nossa vida. Sem ele, nenhum de nós estaria aqui hoje à noite. Alguém, ou vários, se não quase todos, tiveram que pegar um carro para chegar aqui à igreja. Se você não usou carro, usou uma condução.
pegou uma carona, que alguém teve que colocar um combustível naquele carro. A roupa que você está usando, você teve que investir um dinheiro. Nessa vida, não tem jeito, nós não conseguimos viver sem o dinheiro. Ele é importante para mim, para a sua vida. Não é a coisa mais importante, mas é importante. E sem ele, nenhum de nós consegue fazer quase nada aqui nesta terra. Mas, quando você começa a pensar de que o dinheiro é importante, quando nós começamos a entender que com ele nós vamos adquirir aquelas coisas que nós necessitamos, então nós corremos atrás, lutamos, trabalhamos em prol do dinheiro, mas parece que a motivação não é a mesma quando se fala em devolver a Deus no ato de adoração o dízimo que está narrado nas Escrituras Sagradas. Parece que a impressão que fica quando o assunto do dízimo é comentado na igreja, e eu estou falando de igrejas sérias, como essa igreja aqui, Igreja Batista, tanto aqui no estado quanto em qualquer lugar do Brasil, é uma igreja respeitadíssima. Para vocês terem uma ideia, de cada 10 convites que eu recebo, 5 a 6 vem da Igreja Batista. Há um tempo atrás, quem tomava conta da minha vida era a Igreja Presbiteriana, pastor Hernandes Dias Lopes, um colega muito querido, um homem muito sério, zeloso da palavra. Ele me prefaciou meu primeiro livro, está esgotado já 15 edições. E como naquele prefácio, o pastor Hernandes abriu as portas da Igreja Presbiteriana para a minha vida. Somos grandes amigos. E então a Igreja Presbiteriana tomou conta da minha agenda, até que eu fui convidado para ministrar na Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista. E ao ministrar lá, o pastor Oliveira, grande amigo meu, estou muito aí, estou sofrendo com ele. Ele me convidou para ir lá ministrar, fazer um seminário na igreja, ministrei para a liderança dele. Depois ele me convidou para dar meu testemunho no domingo à noite. Então, quando eu cheguei na Igreja Batista de Vitória, aí as portas da Igreja Batista do Brasil e do mundo fizeram essa coisa. E aí eu comecei a receber convite. Hoje a Igreja Batista, cada 10 convites, 5, 6, só para vocês terem ideia, de agosto para cá, só deu a Igreja Batista. E graças a Deus me convida, eu vou ministrar com alegria, com gosto no coração. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a impressão que fica é o seguinte: quando vai se falar de dízimo, numa igreja séria como essa, na sua maioria, parece que é o diabo que aparece em tela. Parece que as pessoas têm medo e não querem ouvir sobre esse assunto. Aliás, se vocês tivessem a oportunidade que eu tenho de estar aqui no meu lugar, quando eu estou ministrando, e pudesse ver alguns rostos que eu já vi, e às vezes vejo, meu Deus do céu. Tem gente que parece que quer ver qualquer pessoa nesse momento do pastor Ivan Tudo. Parece que tem uma arma, querendo apontar para ele, e detona atrás do corpo. Alguns, um ou outro, levanta e vai embora. Eu falo, vai com Deus. Ele se levantou, que incomodou. Ele vai dormir naquela noite. Vai ficar com o pastor a noite toda a cabeça de lado, ouvindo sobre o dízimo do Senhor. Sabe por quê? O que incomoda a mim e você é a mim está fazendo com que eu tenha necessidade de ouvir. Aquilo que mexe comigo e que mexe com você é que certamente veio como algo para mostrar a você, ó, o problema está aqui. Então, o dízimo tem sido uma muralha para muita gente. Eu estou falando aqui para crentes. A estatística que eu tenho de mais de 1.250 igrejas é estarrecedora com relação aos que praticam o dízimo nas igrejas sérias. Há um tempo atrás, a revista Comunhão, aqui do estado, foi fazer uma entrevista comigo. Eu estava no aeroporto de Palmas,
Quando a jornalista me ligou, eu disse: olha, eu estou em viagem. Eu disse: pastor, já tem uma matéria aqui da revista e eu queria contar com o senhor, porque o assunto é da sua área. E ela disse: eu disse, mas eu estou em viagem, não posso falar com você agora. Ela disse: mas eu posso nos adiantar uns 5 minutinhos, bem pode. Ela disse assim: olha, eu fiz uma estatística, fiz uma pesquisa, e eu tenho 72,26% dos entrevistados que afirmam ser dizimistas. Eu disse para ela assim: e você quer que eu participe dessa enquete? Ela disse: claro. Eu falei: não, você não vai querer. Ela disse: por quê? Eu falei: porque você não vai escrever o que eu vou falar. E para eu falar algo que você não vai escrever, eu não vou falar. Ela disse: pastor, confie em mim. O que o senhor falar, eu vou escrever. Eu disse: você não vai escrever, sabe por quê? Você acabou de dizer para mim que até a capa da revista já está pronta, com a resposta: 72,26% dos entrevistados afirmam ser dizimistas. Eu falei para ela assim: e se eu disser para você que isso é o contrário? Ela: como assim? Eu falei: você acabou de ouvir. Ela disse assim: esse povo está mentindo? Eu falei: começou a entrevista. Eu falei: olha, me aguarde, eu vou chegar. Eu disse para ela assim: olha, se você vai me prometer que vai lançar, eu aceito o desafio. Eu falei: isso é o contrário. Nós não temos 25% de dizimistas fiéis de janeiro a dezembro nas igrejas. Estatística em mãos. Ela falou: pastor, como assim? Eu disse: olha, isso eu ouço da boca dos pastores, tesoureiros. De janeiro a dezembro? Não. Agora, quando se fala de pessoas que esporadicamente entregam e não se consegue entregar, esporadicamente falando, você chega a 30%. Mas da fidelidade, isso há 4 anos atrás, não chega a 25%. Ela falou assim: pastor, e qual é o problema? Eu falei: há vários problemas. Um dos problemas é que muitas igrejas não separam tempo na sua agenda durante um ano para ensinar aos seus membros. Eu sempre prezei como pastor da igreja, durante um ano, um mês, usar os domingos pela manhã, no início do ano, para orientar a igreja esses princípios. Irmãos, e aquela jornalista pegou a minha resposta e ela soltou naquela matéria. Detalhe: você sabe quanto você joga um assunto como esse, ou assunto tipo o dízimo, numa revista, e alguém não concorda, vem os ataques depois. Ninguém contrariou a minha posição. Não teve nenhum pastor e nem nenhum líder que se levantasse e dissesse: não, isso não procede, isso é absurdo. Porque eu venho ouvindo dos próprios pastores, dos próprios tesoureiros das igrejas, administradores. Agora, por que é que esse tema, ele parece um cão à frente de muitos crentes, quando o dinheiro é tão apetitoso? Por que eu tenho prazer e eu quero receber de Deus um bom salário no final do mês, ou no final do mês eu quero ver minha empresa prosperando, transbordando, mas na hora de separar o dízimo, para muitos isso é um problema. Falamos hoje pela manhã que o dízimo não é um valor que você acorda no coração para dar para a igreja. Não é um percentual que eu estipulo para entregar da minha empresa para Deus. Deus já fez isso. A palavra diz que tem a sua definição. Em qualquer idioma que você pegar, você vai chegar nessa definição. Dízimo é a 10ª parte de um valor. De tudo que chega às suas mãos, que Deus abençoa a sua vida, separe-se a 10ª parte, ou seja, dízimo vem de 10. No grego, a palavra dexa tem
no hebraico a palavra massé, no latim a palavra destinare, quer dizer a 10ª parte do valor. Eu separo um ato de adoração a Deus. Olha o que diz a sua palavra, a sua versão: adore a Deus com o que você tem de melhor. Ou seja, na minha versão fala assim: honra ao Senhor, aprenda a honrar ao Senhor, adorando com as primícias de tudo o que Deus lhe tem concedido. Deus tem abençoado você com pouco, seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai te colocar. O grande bilionário Rockefeller, certa vez ele disse: se eu não tivesse sido fiel a Deus no meu primeiro dólar como dízimo, eu jamais teria dado a Deus o primeiro dízimo do primeiro milhão. Ou seja, quando eu procuro honrar a Deus com o pouquinho que eu estou ganhando, eu não vou ter dificuldade de honrar a Deus quando eu estiver ganhando muito dinheiro lá na frente. Se Colgate não tivesse sido fiel a Deus no início da sua trajetória, ele jamais teria sido fiel a Deus com os milhões de dólares que ele recebeu. E o homem cresceu de uma maneira tão impressionante que chegou ao ponto de dizer assim: eu quero agora ficar com os 10% de tudo que entra nas minhas empresas, e eu quero devolver para Deus o dízimo mais 80% de todos os meus campos. Alguém para fazer isso foi alguém que experimentou Deus na sua vida quando ele não tinha nada. Se todo crente fiel, se todo homem e toda mulher que entra na igreja fizesse uma avaliação, como foi que ele chegou ao culto, ele não teria dificuldade de ser fiel a Deus por isso. Todos nós chegamos nesse mundo, olha só, sem cabelo, sem dente, sem roupa, sujo e reclamando. Sim ou não? Chegamos assim, chegamos sem nada. Mas vergonha toda para fora. Deus começa a nos abençoar. Meus irmãos, como nós chegamos, do jeito que nós estamos, está bom demais. Alguns com muita pouca coisa. Está ali, vestido, banho tomado, graças a Deus. Alguns tomam mais banho com sabão, com perfume, desodorante, mas vai chegar lá, se Deus quiser. O importante é que Deus tem nos abençoado. Por que é que nós não paramos para fazer uma reflexão? Puxa vida, Deus somou tanta coisa na minha vida, eu preciso ser agradecido a Ele. E como adorador, eu vou adorá-lo também com as primícias de tudo que eu amo. Feliz é o homem, feliz é o chefe de família, feliz é o empresário que tem isso no seu coração. Primeiro que entrar na minha casa de centavo, de dinheiro, eu vou separar as primícias para o meu Deus. Um homem que preza em priorizar a Deus na sua empresa, na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, esse homem é um candidato a ser bem sucedido na vida. Salomão disse: honra ao Senhor com os teus bens, adore a Deus com as primícias de toda a tua vida. Bom, já que nós entendemos hoje pela manhã e agora nesse tempo que já tivemos sobre um pouco do que é o dízimo, uma pergunta que não pode se calar é essa: onde entregar o dízimo? Essa tem sido uma problemática para muitas pessoas. Ele às vezes até entende que o dízimo é sagrado, que o dízimo é bíblico, que o dízimo é devido, mas há uma pergunta aqui muito importante: onde entregar o dízimo? Alguns jactam por ganhar muito, ou por levar a empresa dele ter muito dinheiro. Então ele começa a picotear o dízimo em
entrega uma parte do dízimo da igreja que é minha, entrega outra parte desse dízimo numa igreja mais pobre, mais humilde, com poucos recursos, entrega o dízimo, mas outra parte para ajudar missionários, entrega outra parte para ajudar seminaristas, entrega outra parte para ajudar entidades filantrópicas e por aí. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que só existe um lugar onde eu e você podemos e devemos entregar o dízimo do Senhor. Êxodo 34, 16 fala: a casa do Senhor teu Deus, você vai entregar o dízimo do Senhor. Ali você vai apresentar aquilo que pertence a Deus. Deuteronômio 12, verso 6, verso 11 também diz que é na casa do Senhor que eu e você devemos entregar os dízimos que pertencem ao Senhor. Ou seja, ninguém tem a autoridade de administrar qualquer dízimo do Senhor. Ah, não, mas a igreja que eu sou membro não precisa. Deus não instituiu você como administrador do dízimo dele. Ele instituiu você e eu como servos e como adoradores. Nós só temos um papel, que é a de entregar o que pertence ao Senhor na casa do Senhor. Ah, mas eu não concordo com a igreja que ministra o dinheiro. Eu acho que há algumas necessidades que o pastor, a diretoria da igreja não enxerga, a igreja não enxerga, então eu estou enxergando. Você devia ser o pastor da igreja, então. Deus dá a visão para a igreja, para o líder, para o pastor. E as ovelhas seguem o líder que Deus confiou àquele ministério. Ao invés de estar fazendo algumas avaliações, eu acho que deveria ser mais adorador. Entregar ao Senhor como a palavra ensina, a cara do Senhor. Vocês leram hoje pela manhã o texto, que eu entendo que vocês pegaram esse texto e colocaram um texto de destaque pelas ministrações que estão sendo feitas. Malaquias 3:10, que é o texto best-seller sobre o dinheiro da Bíblia. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, na casa do Senhor. Não há uma outra colocação, não há outra hipótese de você desviar aquilo que é devido ao Senhor para um outro lugar. Então, o dízimo ele tem que ser entregue na casa do Senhor, não na casa do tesoureiro, nem nas mãos do tesoureiro, nem na casa do administrador da igreja, nem nas mãos dele, nem nas mãos do pastor e nem na casa do pastor. Há algumas pessoas que gostam de fazer isso. Eu tive a oportunidade, algumas vezes, como pastor, alguns empresários da igreja aqui, às vezes, especialmente no início do ministério, às vezes o empresário que o dízimo dele na igreja representava 30% a 40% da entrada da igreja que ele tinha. E quando aquele homem deixava, com a família dele, deixava de entregar o dízimo daquele mês, só Jesus. Caramba, muito. Mas eu sempre ensinei para eles que o dízimo tem que ser entregue na casa do Senhor. Acontecia de, às vezes, uma semana, aquela família, ou outra família, que tinha condição de não ir à igreja. E na segunda-feira, sempre nós temos conta para pagar. Compromisso para serem guidados. E eu me recordo de, pelo menos, algumas vezes. Na semana seguinte, vamos visitar aquela família, saber o que aconteceu. Ah, não deu, chegou parente, não sei quem, nós não tivemos como sair. Ah, pastor, falar isso, nós não levamos o dízimo domingo passado. E aqueles empresários faziam aqueles, iam fazer o cheque alto para entregar para a igreja. O dízimo da igreja,
Você aprendeu que o dízimo ele é entregue na casa do Senhor como ato de adoração. O máximo que uma pessoa pode fazer, eu acho muito que vocês fazem aí no boletim. Tem aqui no final que a sua contribuição para a igreja, tem as contas aqui, mas você vai lá, pega o comprovante, coloca dentro do envelope e no momento de culto você adora a Deus. Estou entregando aqui a minha parte. Não torna-se uma coisa mecânica e perde esse sentido, essa relação da adoração com o adorador, do Deus que tem que ser adorado e do servo que presta adoração. E eu dizia para aqueles empresários: não, jamais vou fazer isso. E graças a Deus, por nunca, em quase 29 anos, pastor da mesma igreja, eu nunca recebi dízimos da mão de membro, a não ser de uma senhora que estava nos seus 80 e tal anos, cansada, não conseguia mais a igreja, estava doente, irmã Lili. Eu ia visitá-la, levar a ceia para ela, eu ia ser com membro da igreja. Pastor, por favor, leve o meu dízimo, não tenho como mais ir à igreja. Ela fazia 2 pratinhas, uma para ela e uma para mim. Eu orava com ela ali, e eu levava o dízimo daquela irmã. Foi a única exceção do meu. Mas esse é um momento nosso, um momento ímpar, especial, quando nós trazemos o que é devido ao eterno, a sua casa, um ato de consagração e de adoração. O dízimo não pode ser entregue na mão de quem quer que seja. Você tem que entender que esse prazer é seu, é um prazer da igreja. Quando eu me lembro da questão do dízimo, eu começo a entender de que Deus não me deu essa capacidade para administrá-lo. Eu tenho que adorá-lo. Até o administrador da igreja, até o próprio tesoureiro da igreja, eles que trabalham nessa função como membros do corpo de Cristo, eles têm que estar no momento na igreja para fazer a entrega deles, a adoração deles. Não chegar lá na mesa, como eles estão já fazendo lá a lista de todos os membros que são dizimistas, estão entregando. Vou tirar o meu dízimo também e vou entregar. Não. É um momento também que ele, como qualquer outro membro da igreja, é ovelha do Senhor Jesus. E ele chega para adorar a Deus, para cultuar o Senhor com essa entrega do dízimo e das suas ofertas. Ou seja, esse item esclarecido, onde é que eu devo entregar o dízimo do Senhor? Eu entendo logo outra questão que já fica para mim já definida. Posso administrar o dízimo? Claro que não. Se Deus já me direcionou que eu tenho que entregá-lo na sua casa, então eu não tenho nenhuma opção de administrar o dízimo. Mas mesmo que eu tenha um dízimo expressivo, o que é dízimo expressivo para você? Uma pessoa que tem um salário mínimo e que é fiel a Deus com o salário mínimo, uma pessoa que ganha 10, 20, 30, 40, 50 mil reais, se ele é fiel nesse montante que ele ganha, esse montante maravilhoso, como aquele que ganha o salário mínimo, e ele também é fiel, para Deus o que pesa é a fidelidade. Quem ganha 50, 100 mil reais e entregou 5 mil, 10 mil reais para isso, e quem ganha 740 e pouco e entrega 75 reais, é tão fiel quanto. Se alguém que ganha 1.000 reais entregou 100, e alguém ganhou 100 mil, entregou, ao invés de entregar o dízimo de 100 mil, ao invés de entregar 10 mil, entregou lá 1.000 reais, foi infiel. Muito embora tenha dado mais do que o que ganhou 1.000 reais. Porque Deus pesa, o que Deus pondera é a fidelidade. Então, quando você recebe tudo que Deus coloca na sua mão, seja como empregado ou como patrão, você tem que ver se o seu coração está sendo reto diante de Deus, se vocês estão
íntegro e fiel de tudo que Deus te dá. Deixa eu contar uma sua experiência de casa. Meu pai está com 86 anos de idade. Meu pai, durante mais de 40 anos, meu pai frequentou a igreja evangélica. E ele dizia que ele era crente, batizado, estava sempre querendo participar da igreja, mas deixa eu falar aqui do meu pai, por favor, mas como filho. Nunca vi meu pai, no tempo que eu estive próximo a ele, da igreja, eu nunca vi meu pai entregando uma oferta a Deus. Nunca vi meu pai entregando um dízimo da igreja. Mas meu pai era aquele membro apto e crente. Que enfiar o dedo, se bobeasse na cara do pastor, se bobeasse, não ficava. E olha, o pastor da igreja era um saqueiro, hein? Mas ele também era militar, ele se entendia lá. Só que meu pai não sabia separar. Que na igreja ele não era militar coisa nenhuma, ele era membro como qualquer outro. E há pessoas que têm títulos dentro da igreja que acham que dentro da igreja ele é melhor que alguém que tem título. Não, isso aqui é uma ovelha. E tem um pastor que cuida da igreja. Todos são servos do Senhor. Agora, lá fora, no trabalho da pessoa, você tem que respeitar a pessoa na patente dela, na função dela, se é doutor, se é doutora, é doutora, e por aí vai. Mas meu pai é aquele crente que nenhum pastor gosta de Deus. Eu não queria ter meu pai como meu velho, vocês têm ideia? Não queria. Meu pai não era fácil. E meu pai descia o pau na igreja. Olha só, membro da igreja, isso o pau na igreja. Falava que o dízimo era para os pastores, que o pastor gostava de obras, passava a mão no dinheiro do meu pai. E detalhe, sentava os primeiros bancos da igreja. Mas eu acho que todo lugar tem uma Manuel passar. Meu pai durão, duro na terra. Pregava contra dízimos e ofertas da igreja. Até que um dia Deus despertou no meu coração o desejo de começar a estudar esse assunto. Mas muito longe de pensar em escrever qualquer livro. Ainda lá na minha terra, sou de Minas, estou de Espírito Santo, no estado, mas hoje eu sou mais capixaba que mineiro. Sou de Montes Claros, nasci lá. Mas estou aqui hoje há 30 anos, então sou mais capixaba hoje do que mineiro. E lá no interior, sempre tentando falar com meu pai a respeito de dízimo. Mas quando eu ia falar com ele sobre dízimo, ele fazia uma cara para mim que eu tinha que correr. Um dia eu me lembro, irmãos, que eu fui tentar falar de dízimo para o meu pai. Meu pai muito forte. O dia que vocês lerem ou ouvirem meu testemunho, vocês vão entender o meu pai. Hoje vocês vão entender coisa nenhuma. Mas meu pai era um homem muito durão, ele era um homem muito forte. Quando eu fui falar com ele sobre dízimo, meu pai tinha 120 quilos de peso. Meu pai me soltou um tapa que quase partiu minha coxa ao meio. Eu tinha que sair correndo, mandando, senão eu ia levar mais. Ele não queria ouvir sobre dízimo. Até aqui, há uns 9 anos atrás, Deus me deu uma graça especial para falar com meu pai. E meu pai me ouve pela primeira vez com educação. Me ouve com respeito. E eu disse para ele, isso lá no Rio, ele estudava no Rio, os pais vão fazer um seminário hoje no Rio, aqui em Milópolis, o senhor vai comigo? Não vou. Ele sabia que eu falava sobre finanças, sobre dízimo da fé. Você pegar dízimo da fé para uma pessoa que bate contra o dízimo da fé, e ele foi. Sentou lá no banco, estava lá, batendo com a turma lá. Eu sei que quando eu falava sobre dízimo, ele abaixava a cabeça. Aí quando eu
saía do assunto, aí eu ia orgulhoso de ouvir o que ele pegando, mas quando eu voltava para fazer o mesmo, achava a cabeça. Até que naquela noite, ele sempre acredita, mas espera. Será que isso vai acontecer? Aquela noite eu orei lá com toda a igreja, meu pai lá no meio. Pela primeira vez na vida, vi meu pai chegando à frente da igreja, entregando um envelope. Vou para casa, no outro dia, a família reunida, e meu irmão mais velho é o pastor da família. Ele chega para mim e fala para mim, esse outro dia assim, mano, tem a notícia boa para te dar. Eu disse, qual é? Ele disse, nosso pai, ele tomou uma decisão, e você foi uma pessoa que Deus usou muito para trabalhar nessa decisão dele. Eu disse, qual foi? Ele disse, ele tomou uma decisão, desde ontem, ele vai ser um dizimista fiel ao Senhor. Eu falei, sério? Aí meu pai falou assim, eu já brinquei por acaso com coisa séria. Aí ele deu um abraço dele, ele me abraçou, meu pai, que bom saber que o senhor agora é dizimista. Ele disse, mas, ele disse, vou fazer um levantamento do tempo que eu fiquei na igreja. Escute, vou fazer um levantamento do tempo que eu fiquei na igreja. Quase 40 anos. Vou ver quanto é que eu estou devendo para Deus. Ele ficou doido. E eu vou somar. E eu vou devolver tudo para Deus. Você fala assim, seu pai que fez isso. Meu pai fez. Meu pai me deu o patrimônio dele. E sabe qual foi o raciocínio dele? Eu vou chegar um dia de frente do meu Deus. Vai que ele me faz aquela pergunta que o Silvio Santos faz. Está certo com as suas contas. Meu pai falou isso para mim. Eu falei assim, vai que ele me pergunte, cara, como é que está a sua conta lá na terra? Ele disse, eu não diria homem nenhum, vou ficar devendo a Deus. Vendeu a propriedade e entregou o valor integral para que pudesse reparar 40 anos que ele havia deixado de dízimos para trás. Nunca li uma história dessa na minha vida. E olha que eu tenho que pesquisar. Cada livro desse tem que ler, pesquisar pelo menos 15 livros da área. Eu nunca li uma história dessa e nunca ouvi. E eu vou ter que agora escrever um livro, que já estou com o título, já definido. Fatos que até o diabo duvida. Uma das histórias que vai ser do meu pai. Porque essa é uma história fantástica. Um homem que entendeu que durante 40 anos dentro da igreja, e sabia que o dízimo era sagrado, ele entendeu, eu não posso ficar com aquilo que não é meu. Salomão disse, adore a Deus com o que você tem de melhor. Experimente, faça isso, e você terá fé, e não será capaz de fazer. O tempo já foi, não deu. Vou falar no próximo versículo. Falei o que Deus queria que eu falasse para vocês nesse segundo culto. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Pastor Jorge vai chegar e certamente vai orar com os irmãos. Eu vou estar lá para a mesa. Quem quiser conhecer sobre esse assunto, me procurar, terei o prazer de abraçar, tirar uma foto lá com você e fazer uma dificuldade com você. Pastor. Nós vamos cantar a canção antes da gente sair. Obrigado, pastor. Como ele disse, ele está indo ali para o térreo do prédio e quando você sair, se você quiser passar por lá, para adquirir alguns dos seus livros, ele vai receber o pau. Se você quer dar uma palavra com ele também, naturalmente ele está disponível para isso. Nós vamos cantar uma canção e antes de cantar, eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos. A Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Cada um de nós é apenas um administrador, apenas um gerente
aquilo que Deus tem trazido para as nossas mãos, seja muito, seja pouco. E Deus traz as suas bênçãos para que isso seja usado para a honra do nome de Deus, no nome do Senhor. Que esta palavra abençoe o seu coração. Obrigado, Deus, por nos lembrar mais uma vez de que a questão principal e básica é a entrega da nossa vida por inteiro ao Senhor. Porque nós pertencemos a Ti. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós não temos controle, Deus, sobre o tempo da nossa vida, porque a nossa vida pertence a Ti. Então, isso é verdade, Deus, em relação ao dinheiro, aos bens materiais, o Senhor tem confiado a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a honrar o Teu nome, usando o nosso dinheiro, o dinheiro que vem do Senhor, de uma maneira que agrade a Ti, que traga honra para o Teu nome. Então, nós queremos ser fiéis a Ti, porque o Senhor é sempre fiel para conosco. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção, mas você pode ficar à vontade se você já quiser sair. Não há nenhuma dificuldade, tá bem? A gente vai cantando e a gente vai assim encerrando esse culto. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe.